Um dia, não rola esse vídeo não, escuta na comunhão, que eu preciso te contar como as coisas de Deus elas são. Eu procurando trabalho na cidade de São Paulo, e naquela época as firmas pediam atestado de antecedente. Hoje não precisa, né? Tem computador, tudo, as coisas mais fáceis. Mas naquela época eu precisava de atestado de antecedente. Eu tinha arrumado o serviço e a firma me pediu um atestado de antecedente. E eu fui até uma delegacia no Brás e ali eu tirei o atestado de antecedente e voltei para casa. E naquele dia a firma me deu aquele dia para mim para resolver essa parte. Eu já estava trabalhando, ela me deu a oportunidade ainda de já começar a trabalhar e depois pediram esse atestado de antecedente. Eu louvo e agradeço a Deus que eu entrei para dentro e depois me deu alguma tristeza, eu estava passando por uma prova, uma situação muito grande. Aquela angústia de tudo que eu tinha passado, na vida eu não era crente ainda, era um moço muito novo. E eu sentei na calçada, a calçada meio alta, ali na rua 21 de abril, uma rua muito perigosa aquele lugar, mas sentei ali no correr do dia, ainda dava para sentar, sentei na calçada, um movimento muito grande, e ali tinha um andarilho que ficava para um canto para outro, um senhor de idade, e de repente vem ele, e quando ele chegou passando em frente a mim, eu perguntei para ele se ele já tinha almoçado, e ele disse não, nem jantei ontem. E eu disse, o senhor quer uma comida? Eu vou pegar para o senhor. Ele disse, quero. E ali encostado na quina tinha um restaurante. Eu fui até aquele lugar e pedi a melhor comida que pudesse ter. Um marmitex bem grande, caprichado. E trouxe para aquele homem uma garrafa d'água. Entreguei a comida para ele. E ele sentou naquele lugar e ele começou, posso sentar aqui nessa calçada aqui? Pode. Eu também na calçada, ele todo sujo, com o saco nas costas, ele botou o saco no chão. E ali ele começou a comer. Ele comeu somente a metade daquela comida e trancou o marmitex. Eu disse, mas o senhor não comeu ontem, não vai comer todo? Ele disse, a gente, depois que passa muita fome, você não consegue comer muito de uma só vez. Parece que o intestino ele começa a se adaptar naquilo. Isso aí vai servir para a janta. E eu perguntei, mas o que aconteceu que o senhor está na rua, eu vejo o senhor passando aí direto. E ele disse, às vezes, meu filho, às vezes a gente pensa que tem amigo. Me perdoe chamar de filho, eu não sou digno de chamar de filho. Eu disse, não tem problema. Às vezes a gente pensa que tem amigo. Às vezes você acha que a tua família é tudo. E às vezes a sua própria família faz coisa contigo que só Deus. Eu tinha alguma coisa, eu vivia bem, mas já começou uma contenda com a esposa, com os filhos. Eles queriam tomar tudo que eu tinha. E um dia eu cheguei em casa e a minha esposa me deu uma comida lá, uma merenda, não sei, uma comida, e ele comeu. E depois daquilo ele não lembrava mais de nada. E ela jogou ele na rua. Ele não lembrava mais de família, nem de nada, ela jogou ele na rua. E passou-se muito tempo que ele não sabia de onde tinha vindo ou para onde ia. E ele disse que ficou na rua com aquela tristeza, ele não tinha plano de nada, praticamente louco. E ele disse que passou muitos anos, e com muitos anos um dia, ele estava deitado, às madrugadas, e chovia ele debaixo dos papelão. E a chuva que vinha ali lá no local que chegou a molhar ele ali ainda. E ele começou a pedir a Deus, Senhor, eu não matei, não roubei, por que eu estou passando isso? E o Senhor veio com um reflexo de uma luz muito forte e parou ali, onde ele estava. E uma voz falou com ele, Rei da Glória, e falou que eu vou abrir tua mente, o teu entendimento. E ela ali, quando ele disse que ele começou a lembrar de tudo que tinha acontecido. E ele lembrou o que tinha acontecido aquela comida. E ele voltou no local onde era da família dele. Quando ele chegou lá, ele não encontrou mais a família. Eles tinham vendido tudo aquilo e tinham ido embora. Desaparecido.
E ele disse: eu não sei onde ele está. Mas naquele dia aquela voz falou comigo. E disse que mesmo na rua, mas ele estava comigo. Aquela voz me falou. E me deu uma alegria muito grande. Eu cheio de enfermidade, não sei onde, não tinha mais documento, mais nada. E continuei na rua. E vi que não dava mais para voltar atrás. Mas eu perdoei a minha família assim mesmo. Que Deus abençoe eles. Mas eu passei por tudo isso. Santo Deus, Rei da Glória, aleluia. E eu comecei a aconselhar aquele homem, falar em Deus, e ele chorou. E quando ele foi saindo, ele disse assim: você viu essa comida? É muito boa, eu estava com fome, te agradeço muito. Mas eu te agradeço muito mais pelas palavras, pelo amor que você me tratou de me ouvir, sabe? E as palavras foi como se tivesse tirado uma pedra, um lajeiro da minha cabeça. Hoje me deu vontade de fazer uma coisa aqui, mas eu não posso. E eu perguntei para ele: mas o que foi que deu vontade do senhor fazer e o senhor não pode fazer? Ele disse: te dar um abraço, mas eu não posso. Eu estou muito sujo, fedido. Não posso te dar um abraço. Eu disse: quem foi que disse que o senhor não pode me dar um abraço? Vem cá. Deu um abraço grande nele. Ele chorou, soprou meu ombro de lágrima. E disse: você é uma pessoa que Deus ama muito. Continua assim, moço. Você vai aprender, isso aí vai te ensinar muitas coisas na vida. Você acha que você tem muitos amigos, não é verdade? Olhando para mim nos meus olhos. Mas você vai passar por muitas provações. Às vezes até com família, com desprezo. Mas pode ter certeza que Deus será contigo. Nunca vai te deixar só. Agradeço a Deus que passei por muitas coisas. Mas quando eu passava por muitas coisas, eu lembrava daquilo. Acho que foi Deus que botou aquele homem lá no meu caminho. Às vezes você acha que alguém não tem nada. E às vezes mesmo na rua, mesmo em sofrimento, às vezes ele tem muita coisa que é espiritual para passar pra gente, que vai servir de exemplo. As palavras que saíram daquele homem, usaram por Deus, até hoje elas têm cumprido na minha vida. Aquele homem mesmo na rua, mas ele foi usado por Deus como um anjo. Quando eu pensei que era eu que estava ajudando ele, era ele que estava me ajudando. Então nunca critica alguém, deixa alguém para trás, os homens. Faça pouco caso pela aparência. Às vezes alguém não tem o ouro e a prata, mas tem Deus no coração, na alma. Às vezes a gente pode dizer que não é nada para nós, mas para Deus é muito. Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família.